E vamos agora à entrevista da semana. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje a jornalista Roberta Páffaro, que é gerente de desenvolvimento de mercado internacional da CEMIA Group, a Bolsa de Chicago, e atualmente também cursa MBA em agronegócio na Exalc USP. Roberta, seja bem-vinda, obrigada pela participação. Lilian, eu que agradeço o convite, realmente um prazer estar aqui e estar falando com vocês e espero que a gente possa contribuir da melhor maneira possível. Perfeito. Bom, a gente vai falar de um assunto que é muito importante, que é mercado futuro, volatilidade de preços, né? O mercado financeiro, ele tem uma volatilidade muito grande, né? Mercado de soja, mercado de grãos de forma geral. E o produtor que está assistindo a gente sabe bem disso, né? Acompanha diretamente, diariamente também isso. Então, para a gente começar do básico, né? Qual a importância do mercado futuro, né? Esse mercado de hedge, que é a proteção de preços. Como que está isso hoje no Brasil e no mundo? Realmente o produtor, quando ele começa com a safra, ele já tem toda a questão do custo dele para produzir e isso, para ele poder não ter nenhum tipo de prejuízo lá na frente, ele precisa também gerenciar o risco dele, de preço, dessa oscilação na hora da comercialização. E é por isso que a Bolsa de Chicago hoje é uma referência, e para a gente voltar um pouquinho no tempo, para a gente contar, a Bolsa de Chicago começou lá em 1848, quando foi fundada, justamente por essa necessidade, porque os produtores de grãos e os compradores de grãos, eles se encontravam em Chicago, que era um ponto de referência por conta da logística, que dali era muito mais fácil escoar o grão para qualquer outra região dos Estados Unidos ou para fora dos Estados Unidos, se fosse necessário. E tinha uma logística muito fácil de trem também, então já na época já se destacava por isso. Então, naquela época, esses produtores se reuniam lá, só que não existia esse tipo de negociação antecipada. Então, muitas vezes eles protestavam. Alguns se revoltavam e jogavam toda a produção deles no rio, no lago, no Michigan, porque eles não queriam continuar com isso, porque é muito baixo o preço que eles estão querendo pagar. Tendo em vista isso, a Câmara do Comércio, na época, que depois veio a se tornar a Bolsa de Chicago, começou a reunir esses produtores e esses compradores de grãos para negociarem e com um preço justo para ambos, antecipadamente, para que pudessem, dali 6 meses, então, entregar os grãos e poder que os dois se beneficiassem com isso. Então, aí que surgiu o mercado futuro, que, na verdade, hoje é como a gente vê o mercado a termo, em que tem essa negociação entre duas partes. Então, o mercado a termo surgiu antes, que até hoje tem. A diferença, principalmente do mercado futuro e do mercado a termo, é que o mercado futuro, a única mudança é o preço. Que o preço que a gente vê com essa volatilidade que muda, mas em compensação, tudo no mercado futuro é padronizado. Então, por exemplo, na Bolsa de Chicago, um contrato futuro de soja são 136 toneladas. Ele tem uma qualidade específica de soja. Ele tem a opção de você fazer a entrega física ou então fazer essa liquidação financeira e sair dessa posição antes, né? Que acontece muito isso. Então, no mercado a termo, que é fora de bolsa, que não é negociado em bolsa, isso pode ser negociado por duas partes, que aí você pode negociar a quantidade, você pode, tudo é mais negociável. Mas, hoje, o mercado futuro é a referência por conta de ter a contraparte, a bolsa. Então, você não tem risco de contraparte. Nesse sentido, se você negocia um contrato, você sabe que lá na frente você vai fazer ou a entrega física ou a rolagem financeira, a liquidação financeira, e você não tem o risco da sua contraparte não cumprir com aquele acordo financeiro ou então o próprio entrega do grão. E vendo você falar, Roberta, a gente vê que assim são muitos detalhes, né? Sim. É um mercado para todos, que todos podem participar, ou é um mercado muito complexo ainda? Não, as pessoas olham e falam, é muito complexo, mas não é. É só uma questão da gente entender que, na verdade, o mercado futuro nada é do que uma negociação antecipada da sua entrega de grãos para poder fazer esse gerenciamento de risco de preço. Para não chegar lá na frente, a hora que você tiver com o seu grão, o produtor está lá, a soja, o preço caiu, aconteceu alguma coisa no mercado, está sobrando soja, lá o relatório do USDA, e aí ele vai acabar recebendo menos pela soja
do que deveria para poder cumprir com todos os custos financeiros que ele teve antes. Então, é só estudar um pouquinho. Não, e aí você estava comentando, né? A Bolsa de Chicago hoje é uma grande referência, você trabalha lá já há 8 anos, né? Na CME Group, também, aqui no Brasil. E o que acontece lá? Influencia todo mundo? Eu acho que o mundo acaba influenciando lá, porque a Bolsa hoje, ela é onde o produtor e também o comprador de grão, todos vêm para fazer esse gerenciamento de risco e, de alguma maneira, também ter uma oportunidade de lucro com isso, que é o especulador, que surge como uma palavra assustadora, que muitas pessoas ainda falam, nossa, especulador, mas, na verdade, o especulador é muito importante porque é ele que dá a liquidez do mercado. E o que acontece no mundo acaba influenciando lá, porque todos esses compradores e vendedores, esses especuladores, esses fundos de investimento, todos estão negociando na Bolsa. Então, consequentemente, quando a gente vê lá a guerra comercial dos Estados Unidos com a China, então, quando a China anunciou que realmente ia retaliar os Estados Unidos agora em junho, a gente teve um recorde de negociação nos contratos de agricultura, de mais de 3 milhões de contratos negociados em um único dia. Nossa. Então, e por que você fala, nossa, esses volumes, por que o pessoal entra? Porque realmente está todo mundo querendo se proteger. Olha, vai ter essa retaliação, então a gente vai exportar menos ou vai importar mais. Então, o mercado, isso movimenta o mercado de uma maneira geral, assim como uma seca, como aconteceu na Argentina. Isso, consequentemente, a Argentina, como o maior exportador de óleo e farelo de soja, se eles não têm a matéria-prima, então, consequentemente, isso vai afetar a dinâmica do mercado e afetar os preços indiretamente que são negociados na Bolsa. Perfeito. Bom, e a gente tem aqui alguns símbolos, né? Eu gostaria que você explicasse, a Roberta trouxe pra gente para mostrar alguns símbolos do que vai, quando a gente tem a indicação de que vai baixar, do que vai cair. Explica pra gente. Tá, isso é uma curiosidade que a gente fala quando você fala, eu tô autista no mercado com relação, eu tô acreditando que os preços vão subir. Então você já deve ter escutado falar aquela expressão de eu estou bullish. E isso significa bull, que é, na verdade, o touro. Então, por que a gente fala que está bullish? Porque o touro, quando ele vai atacar, ele ataca de baixo para cima. E esse de baixo para cima significa os preços estão lá embaixo, mas vão subir. Agora, se você acha que os preços vão cair, aí eles falam que é bearish. Então, eu estou pessimista com relação ao mercado. Por que bearish? Porque o urso ele ataca de cima para baixo. Então, os preços estão lá em cima e vão cair. Então, a gente fala bearish. Então, é bullish ou bearish. Obrigada, Roberta, pela participação aqui no jornal. Já fica feito o convite, a gente vai fazer outra entrevista também sobre este assunto mercado futuro, que tem bastante coisa ainda para a gente conversar. Muito obrigada, Lilian. Obrigada pela oportunidade e um prazer estar aqui contigo. Então, certo, então. Obrigada pela companhia também e até amanhã a gente volta, então, no Jornal Terra Viva.